Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí iniciar a nossa live do mês de março de 2026. Hoje é dia 14 de março de 2026. Meu nome é Andréa Carvalho, sou líder no Ministério Mães que Oram e estou aqui para servir a Igreja Brasileira através do Ministério Mães que Oram, para trazer uma palavra para você que é mãe, para você que é mãe de muitos, é mãe de um, para você que está grávida, está aguardando, para você que está na espera, para você que sonha em gerar. Então, estou aqui para trazer essa palavra que primeiro o Senhor falou ao meu coração, para que depois eu pudesse compartilhar com vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar com uma oração. E você que está na live, compartilhe o link, compartilhe com os amigos, com seus grupos, com aquela mãe que precisa ouvir uma palavra, para aquela mãe que precisa ser abraçada pelo Espírito Santo no dia de hoje. Amém? Eu gostaria de ter um retorno, você que está ao vivo aí conosco, fala para mim se você está ouvindo bem, se você está vendo bem, se está tudo certo, para que eu possa ter um retorno aqui de como que está a nossa transmissão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidas, Pai, em Teu nome, para glorificar o Teu santo e poderoso nome, Pai, e falar da Tua palavra, Deus. Somos mães que oram, Senhor. Mães que têm buscado essa parceria com o Espírito Santo na criação dos filhos. Os dias têm sido difíceis, ó Pai, mas o Senhor tem nos sustentado em todos os momentos. Em nome de Jesus, Pai, que essa live, que essa palavra alcance corações que neste dia estão cansados, estão sobrecarregados, estão muitas vezes sem alento, Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha trazer o renovo que vem da parte do Senhor, ó Deus, porque precisamos de Ti, os dias são maus. Mas assim como o Senhor fez com aquela mulher Joquebede, a mãe de Moisés, o Senhor há de fazer conosco também no dia de hoje. E em nome de Jesus, nós oramos agradecidas. Amém. Amém. Muito obrigada, Vanessa, pelo retorno. Seja muito bem-vinda, paz do Senhor Jesus. Eu tentei fazer a live pelo computador, mas uma vez eu não consegui, então estou aqui pelo celular. Estou pelo celular, mas glória a Deus que nós temos essa ferramenta. Nós vamos falar hoje a respeito de Joquebede. Eu gostaria primeiro de explicar um pouquinho como tem sido as nossas lives. Nós começamos, na primeira live nós falamos sobre Ana. E Ana, nós aprendemos, né, que a oração que reorganiza o interior antes do milagre. E ela saiu diferente antes de Samuel nascer. Segunda live nós falamos sobre Agar, a oração no deserto, quando ninguém está vendo, mas o Deus que a vê, a viu. Existe um Deus que nos vê nos desertos da nossa vida. E hoje nós vamos falar a respeito dessa mãe, de Joquebede. Joquebede, essa mãe, uma mãe que confiou, a mãe de Moisés, uma mãe que confiou, uma mãe que teve uma coragem de soltar no tempo certo. Que nós venhamos a ter também essa coragem, entender que nós somos chamadas a confiar e a soltar no tempo certo. A nossa leitura de hoje está ali em primeiro Samuel não, gente, calma, tô falando errado. Êxodo 2, do 1 ao 10. Êxodo 2, do 1 ao 10. Samuel vai falar de Ana, nós vamos falar hoje. Bom dia, pastor Suelen, Vanessa, sejam muito bem-vindas. Estejam compartilhando também o link da live com as amigas. Estejam compartilhando. Suelen, se você puder compartilhar ali no nosso grupo, eu agradeço, viu? Se puder estar compartilhando ali com as mães,
Eu tô aqui pelo celular, não vou poder sair agora para compartilhar. Vamos fazer a leitura da palavra, Êxodo 2, do 1 ao 10. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Amém. Obrigada. Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Nós vamos trazer o contexto aqui, né? Existia uma opressão, o povo hebreu, ele estava assim, eles eram escravos, já havia muitos anos, né? E eles estavam sendo oprimidos ali por Faraó. E nesse momento, Deus ouviu a oração do povo. E o povo clamava por uma libertação. Eles estavam opressos há centenas de anos. E nesse contexto, existia uma situação em que o faraó ele estava com medo, porque o povo estava se multiplicando muito e eles eram muito fortes, né? O povo hebreu ele era muito forte. E ele mandou que matassem todos os meninos que nascessem. Então era uma situação muito difícil, uma situação de opressão. Imagina, naquela época não existia, né, ecografia, ultrassonografia, como nós fazemos hoje. Então, as mulheres engravidavam, elas não sabiam se era homem, se era mulher, mas elas já sabiam que existia uma sentença de morte sobre os meninos. Então, imagina você engravidar numa situação dessa. Você não saber o que é o seu filho, mas você saber que se fosse um menino, ele já estava condenado à morte. Por quê? Porque ele tinha dado uma ordem que todos aqueles que nascessem eram para ser jogados no Nilo. Entende? Então, era uma situação muito difícil, muito complicada. Bom dia, Zildinha, a paz do Senhor Jesus. Então, o que acontece? A gente vê essa situação, Joquebede se vê, era o terceiro filho dela, ela já era mãe de Arão e de Miriam, e ela estava grávida nessa situação. Então, o que acontece? A gente vê uma situação de uma dor que nenhuma mãe quer viver essa dor. Toda mãe sonha em proteger. Na verdade, nós nascemos com o instinto de proteção. Mas a gente vê aqui que há momentos que proteger não é segurar, é preparar para soltar. Porque veja, o que ela fez? Ela teve o menino, ela escondeu ele durante um tempo. Nós acabamos de ler o texto aqui. Ela vive um tempo de decreto de morte, o faraó manda matar todos os meninos hebreus. Ela gera vida num tempo bem hostil, complicado. E trazendo para a nossa realidade, quantas vezes nós sentimos que nós estamos criando filhos em um ambiente hostil? Nós estamos. O mundo de hoje de manhã eu estava falando com meu marido, como que hoje existe uma dessensibilização das pessoas em que elas não entendem mais que existe pecado. Hoje, o relativismo ele tá tão grande que quando você vai falar a respeito de decretos, de palavra de Deus, de Bíblia, de pecado, as pessoas zombam. Elas olham para você e falam assim, bom, esse é o seu estilo de vida, isso é o que você pensa, mas eu não penso assim. Mas nós sabemos que existe uma verdade absoluta. Existe um Deus. E o Senhor, ele vai voltar. E ele vai voltar como juiz. Ele não vai voltar como cordeiro. Ele vai voltar como juiz. E nós estamos nesse tempo criando os nossos filhos nesse tempo. Então, hoje não existe, de certa forma, um decreto de morte como existia naquela época sobre os filhos, mas existem outras pressões.
Então, existe uma cultura que ridiculariza a fé, como eu estava falando aqui, quando você vai falar a respeito de pecado, de céu e inferno, as pessoas zombam de você. Ideologias que confundem identidade, a gente tem visto aí ideologia de gênero, que ela nada mais é do que uma rebelião contra aquilo que Deus determinou, porque nós nascemos, Deus fez homem e mulher. Você nasce determinado, homem ou mulher, mas as pessoas elas querem mudar isso. Um excesso de telas que sequestram a atenção, nós temos falado muito a respeito disso, hoje se fala muito sobre isso, né? A tela em relação às crianças que têm tido a sua infância roubada, o seu desenvolvimento cognitivo, porque fica ali só nas telas, preso nas telas. Pessoas que até dentro da igreja muitas vezes levam, né, entregam o celular para os filhos durante o culto. Isso não é uma forma de educar o seu filho. Pelo contrário, quando você faz isso, quando você entrega um celular na mão de uma criança dentro de um templo, o que você está ensinando para essa criança? Que aquilo que você está pondo na mão dela é mais importante do que o que está acontecendo ao redor. Porque nós sabemos que quando nós estamos com o celular, a gente presta tanta atenção que as coisas ao redor, você não está vendo o que está acontecendo. Não tem como você ter atenção em duas coisas. Então, é muito importante que a gente não faça isso. Pelo contrário, que a gente ensine os nossos filhos a se comportar num culto, seja na missa, desde dentro das nossas casas. Nós precisamos fazer reuniões familiares, nós precisamos ter um tempo de devocional com os nossos filhos, em que nós ensinamos que existe um momento de louvar, existe um momento de leitura da palavra, existe um momento de compartilhar a palavra, existe um momento de oração. E nesse momento, é um momento em que a gente presta atenção, porque a gente sai de casa para cultuar ao Senhor. A gente sai de casa para cultuar ao Senhor. E é muito importante que nós tenhamos o nosso coração voltado para esse culto. E as crianças, elas aprendem desde pequenas, desde pequenininhas. Então, é importante que nós façamos isso durante a semana, para que no final de semana as crianças possam reproduzir. Amizades que puxam para caminhos ruins. Então, nós temos isso também na vida dos nossos filhos. Um mundo que normaliza o que Deus chama de pecado. Como eu acabei de falar, o relativismo que existe hoje. Você vai falar de pecado e a pessoa fala, não. Ah, tá escrito na palavra. Ah, tá, mas quem me garante que isso daí é o correto? Isso daí é o que você pensa. O que eu penso, não. Então, assim, cada um hoje tem um Deus, a sua... Na verdade, assim, o Senhor, ele fez o homem à sua imagem e semelhança, mas as pessoas estão criando um Deus com letra minúscula, a sua imagem e semelhança. Então, a minha imagem dentro do que eu penso. Então, Deus se encaixa dentro daquilo que eu penso. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a não cair nesse engano. Mostrar para ele que existe um Deus, a palavra do Senhor. Então, a gente tem essa sensação, e é uma grande realidade, que nós estamos criando filhos num território inimigo. Então, a gente tem esse exemplo muito prático, né? Uma mãe que ensina os valores, leva o filho na igreja, mas quando ele entra na escola, faculdade ou no trabalho, encontra um mundo completamente diferente. E surge aquela pergunta silenciosa: será que o meu filho vai permanecer firme? E o medo pode nos paralisar. E muitas vezes nós estamos nesse tempo, nesse momento. Quando as crianças são pequenas, nós conduzimos, elas estão ali. Quando elas entram na adolescência, elas começam a questionar, elas começam aquele processo de individuação. Elas começam, lógico, elas querem ter as suas experiências, então é importante que nós estejamos sempre orando para que eles tenham essas experiências com o Senhor. Mas muitas vezes o medo pode nos paralisar, porque quando eles chegam na fase adulta, aí é totalmente diferente. A gente está falando de adulto e nós não temos como ficar mandando num adulto. Essa é a grande realidade. Não tem como você mandar num adulto, não tem como você determinar o que um adulto vai fazer. Ele é um adulto. Então, mas quando nós aprendemos com Joquebede, o medo não a paralisou, ela agiu com uma estratégia. Qual foi a estratégia? 3 meses, ela viu que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses, mas quando já não podia mais escondê-lo,
Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Foi um momento em que ela entregou. Quando ela solta Moisés, Deus não tirou o filho dela para sempre. Deus devolveu o filho por um tempo para que ela plantasse dentro dele aquilo que o palácio nunca conseguiria arrancar. Entenda que houve um momento em que ela não ficou paralisada. Ela teve uma estratégia vinda da parte do Senhor. E quando ela solta esse menino, o menino estava com 3 meses, ela deixou ele ali na beira do rio. Muitas pessoas falam que colocou no rio. Não, não foi no rio. A palavra do Senhor diz que ele ficou ali à margem do Nilo. Ela deixou ele ali. E nós, diante dessa atitude dela, nós podemos entender que o mundo pode até influenciar os nossos filhos, mas aquilo que é plantado profundamente em casa pode acompanhá-los a vida inteira. Por quê? Porque ela teve uma oportunidade, diante dessa entrega, ela teve a oportunidade de criar o filho dela, como nós lemos aqui na nossa leitura inicial. Então ela escondeu, quando nós vemos esse período de esconder, isso foi importante. A fase em que nós protegemos intensamente os nossos filhos. Nós guardamos, nós cobrimos, nós intercedemos. A infância é um tempo de esconder. É um tempo em que nós estamos ali cuidando deles em todo momento. Nós estamos ali cuidando aonde eles estão, controlando o que a criança assiste. Existem algumas coisas que nós fazemos, nós controlamos, nós escolhemos as amizades, nós supervisionamos o uso do celular, nós limitamos ambientes que não são saudáveis, nós ensinamos os princípios repetidamente. Muitas mães, nós fazemos isso quando os filhos são pequenos. Aí a gente fala, ó, não vai dormir na casa de qualquer pessoa, esse tipo de conteúdo não entra na nossa casa, essa amizade não tá te fazendo bem. Isso é uma proteção legítima, mas esconder não é permanente. Nós não conseguimos fazer isso o resto da vida. Essa é a grande realidade. E nós precisamos sair desse lugar de achar que nós temos o controle. Nós não temos controle. E é por isso que, desde muito cedo, desde a gravidez, é importante que a gente chame o Espírito Santo para nos ajudar a conduzir os nossos filhos, porque ele vai nos orientar. Porque nós temos essa falsa impressão de controle, mas nós não temos controle de nada. Chega um momento em que não dá mais. Não dá mais para você controlar, e é aqui que muitas mães erram. Porque ou elas tentam esconder para sempre, ou elas soltam cedo demais. E aí a gente tem alguns exemplos. Pais que ainda querem controlar a vida dos filhos adultos, isso é terrível, não tem como você controlar. Eu tenho um filho adulto de 26 anos, não tem como você controlar. E quanto mais você se intromete, você também erra, porque a palavra do Senhor diz que os filhos eles têm que honrar os pais, mas que os pais não podem suscitar a ira dos filhos. E nós suscitamos a ira quando nós tratamos um adulto como criança. Então, tudo você quer saber, tudo você quer controlar, tudo você quer determinar. E nós temos que entender que quando eles são adultos, estão trabalhando, eles estão vivendo a vida deles, mesmo que esteja dentro das nossas casas. É óbvio que a nossa casa tem limite, nós temos regras de convivência, isso é importante. Afinal de contas, aí nós, por exemplo, na minha casa, nós somos 3 adultos. Então, nós temos regras de convivência. Então, todo mundo que sai avisa onde que vai, que horas que vai voltar, se vai passar a noite fora. Mas, existem coisas às quais eu não tenho que me meter. Eu não tenho que me meter na vida do meu filho. Eu posso dar uma opinião quando eu sou solicitada. Se eu for solicitada. E é assim. E aí, nesse momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem mais é que orar. É nessa hora que a gente vai orar, Senhor. Olha essa situação, eu não posso intervir, eu não tenho como me intrometer, mas o Senhor pode tocar no coração dele, para que ele venha pedir um conselho, o Senhor me abençoa para que eu possa usar as palavras certas. É assim, é dessa forma que nós temos que agir com os nossos filhos. E nós temos que aprender com Joquebede, porque ela soube discernir esse tempo. Ela teve esse discernimento espiritual.
Animeire, bom dia, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda, viu? Gente, a Animeire, ela é uma querida minha de quando eu era criança, acredita? Eu tinha 10 anos, ela tinha 13, nós brincávamos juntas em São Paulo. E depois de muito tempo nós nos encontramos na internet. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Segundo movimento que nós vemos aqui, ela prepara um cesto. Ela não joga um filho no rio, ela prepara um cesto. Ela impermeabiliza, protege, organiza um cenário de proteção, mesmo que não esteja na mão dela, mas ela organiza esse cenário de proteção. E existe um detalhe bem interessante aqui nessa passagem, porque a palavra para o cesto de Moisés, ela é a mesma palavra usada para a arca de Noé. Em toda a Bíblia, essa palavra aparece apenas nesses dois momentos. Então, é uma arca, é um momento de proteção. É algo que foi direcionado por Deus. Entenda, assim como a arca, o Senhor, ele falou com Noé, ele deu todas as especificações, o tamanho, como que era para fazer, o compartilhamento ali, como que era a organização daquele local, para que pudesse pôr os animais. Da mesma forma, o Senhor trouxe isso na vida dela. Gente, quando a gente para pensar, imagina, você teve um filho, seu filho tá com 3 meses, situação de morte. Imagina você ter que esconder das suas vizinhas, porque olha a situação. Muitas mães já tinham perdido seus filhos. E as mulheres ali, elas estavam vendo que ela estava grávida. E ela teve uma criança. E durante 3 meses ela conseguiu esconder. Ou seja, ninguém foi visitar ela. Essa criança não era uma criança que chorava muito para chamar a atenção. Ela conseguiu ficar em casa 3 meses sem ninguém ver que ela já tinha tido um filho. Tudo isso preparado por Deus. Tudo isso foi preparado por Deus. Porque quando a gente vai trazer para a nossa realidade, é algo assim, é surreal. Mas naquele tempo, em que os 3 meses em que ela ficou ali com esse filho, ela recebeu essa orientação. Veja bem, ela pegou um cesto, ela preparou, feito de junco, vedou com piche e betume. Ou seja, se ele fosse pro rio, porque ela deixou ali na margem. Mas se ele fosse pro rio, ele ia estar protegido. Ele não ia afundar, ele não ia morrer. Então, aquele cesto era, na verdade, uma pequena arca, um lugar de preservação em meio às águas da morte. Porque aquele rio, ele estava sendo conhecido como um rio de morte, porque todas as crianças eram jogadas ali quando nasciam, para que eles morressem. Quando uma mãe coloca um filho nas mãos de Deus, ela ainda sabe construir arcas no meio dos rios. É isso que nós temos que fazer. Quando ela colocou ele ali, ela estava colocando nas mãos de Deus. Ela falou: Senhor, olha, eu não consigo mais esconder ele, mas eu estou colocando aqui nas tuas mãos. E é isso que nós temos que fazer nessa transição, quando eles estão ali da adolescência para a vida adulta. Senhor, olha, eu estou preparando, eu preparei, eu orientei, eu orei, mas agora eu coloco ele nas tuas mãos. Confiar em Deus não é largar de qualquer jeito. É fazer o que está ao seu alcance antes de soltar. É isso que a gente tem que fazer. O que está ao nosso alcance, a gente tem que fazer, mas depois a gente precisa soltar. E a gente tem alguns exemplos práticos de como nós vamos preparar esse cesto. A gente ensina valores espirituais. A gente ensina a orar, a pedir perdão. A gente ensina a responsabilidade. A gente ensina a lidar com frustração. Ensina que escolha tem consequência. Outra forma também de preparar o cesto, nós temos alguns exemplos. Falar sobre sexualidade com sabedoria, falar sobre drogas, falar sobre pressão de grupo, falar sobre dinheiro, falar sobre caráter. Conversas difíceis. E nós precisamos falar sim. Como nós temos visto tanto feminicídio aí, gente. Por quê? Porque tem muitos homens e jovens, eu falo assim, pessoas da geração do meu filho, que estão achando que mulher é objeto. Não é assim. Nós precisamos ensinar a masculinidade bíblica para os nossos filhos, a feminilidade bíblica para as nossas filhas. Nós precisamos ensinar isso enquanto é tempo, enquanto eles estão ali, enquanto a gente está preparando esse cesto. A nossa parte a gente tem que fazer, então orar, pedir perdão.
responsabilidade, lidar com frustração. As escolhas que têm consequência, deixar os filhos passar pela consequência das suas escolhas. Não dá pra gente sair resolvendo. Gente, essa semana eu tava vendo que tem pessoas cujos filhos são chamados para fazer entrevista, a mãe vai junto e entra na entrevista. Isso não é possível. A gente precisa preparar os nossos filhos para que eles saibam passar por uma entrevista de emprego. Para que eles saibam pegar um ônibus, para que eles saibam conversar com as pessoas, não apenas ficar olhando para o celular. Tem gente que tá só olhando para o celular e não presta atenção no que está acontecendo ao redor. Então, isso faz parte de preparar o cesto. Porque eles não vão estar conosco o resto da vida. A gente não vai ficar carregando eles o resto da vida. Quando chegar na fase adulta, eles vão ter que se virar. E nós precisamos preparar. O nosso papel é preparar. Formar identidade. Quando um filho sabe quem ele é em Deus, ele enfrenta o rio de uma forma diferente. Essa questão de pressão de grupo, essa questão de ideologias, sabe? Então, a gente tem que formar essa identidade, ensinar quem eles são em Deus. Eles nasceram da vontade do Senhor com uma identidade, um propósito e um destino. Assim como cada um de nós. Não foi à toa. Nós não temos filhos à toa. Filho é herança do Senhor. Embora muitas pessoas achem que é muito fácil você engravidar, não é fácil engravidar. Quem já passou pela espera de tentar gerar, sabe como que é isso. Mas os filhos, eles vêm da vontade do Senhor. Ele determina. Porque senão toda relação sexual gerava filho. E não é assim. Quantas pessoas esperam? Quantas pessoas? Quantos anos? Eu conheço pessoas que ficou esperando 9 anos para ter um filho. Tem pessoas que esperam muito mais. Nós tivemos aí o exemplo acho que foi Rebecca Nemer, 20 anos. Teve a filhinho dela, acho que 2 anos atrás, 20 anos de casada esperando. Até que o Senhor abriu a madre. Então, nós temos que entender que é assim. Os filhos são uma herança do Senhor, são uma responsabilidade que nós temos. E o Senhor, Ele vai cobrar de nós. Como nós preparamos os nossos filhos para esse momento de soltar? Como nós estamos preparando? Nós não somos responsáveis pelo resultado. Porque quando eles são adultos, eles vão fazer as escolhas deles. Mas nós somos responsáveis por preparar o caminho. A nossa parte nós temos que fazer. O rio não é o fim. O Nilo era um símbolo de morte, mas virou caminho para um palácio. O que parecia ameaça virou acesso, como nós acabamos de ler aqui. Isso é impressionante. Deus usou o próprio sistema que oprimia Israel para preparar Moisés. E aí, muitas vezes a gente teme certos ambientes, né? Principalmente quando os nossos filhos chegam naquela fase de faculdade, né? A gente teme faculdade, trabalho, cidade grande, novas amizades. Nós ficamos temerosos. Mas nós temos que lembrar que Deus pode usar exatamente esses lugares para amadurecer, moldar e posicionar os nossos filhos. Ele pode usar isso, assim como ele usou esse lugar. O palácio, que era um lugar de morte, o palácio que era um lugar, dali vinha a opressão, foi usado para que Moisés fosse preparado, para que ele fosse o libertador do povo. Porque Deus tinha um plano na vida dele, tinha um propósito. E é isso que nós temos que nos lembrar. O Senhor, Ele tem um propósito na vida dos nossos filhos. Quantas histórias existem de um filho que foi estudar longe e lá ele encontrou uma fé pessoal? Um filho que passou por uma crise e isso aproximou ele de Deus. Um filho que parecia distante, mas Deus o encontrou num momento inesperado. Então, muitas vezes, diante de tantas situações, nós não temos que nos desesperar. Nós temos que confiar no Senhor. Senhor, que o Senhor use isso para transformar a vida do meu filho. O Senhor pode transformar de dentro para fora. O Senhor transforma a água em vinho e no melhor vinho. Detalhe, no melhor vinho. Isso não diminui a dor de soltar, mas mostra algo muito profundo que nós temos que aprender. Deus governa as águas.
Ele governa as águas quando nós entregamos os nossos filhos. E nós temos que confiar nesse Deus, confiar nesse Deus Todo-Poderoso que sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas, todas, todas, todas. Quando uma mãe ora e solta no tempo certo, Deus pode usar o próprio sistema para cumprir um propósito. Moisés cresceu no palácio que oprimiu seu povo. E isso é soberania e soberania de Deus. Deus, ele usa quem ele quer. Ele usa o local que ele quer. Ele usa a pessoa que ele quer. Então, a nossa visão limitada, muitas vezes limitada, traz medo para nós. Nossa, meu filho vai entrar numa faculdade federal. Meu Deus, olha como que tá lá. Mas pode ser ali naquele lugar. Porque ali naquele lugar, naquela faculdade federal, nas universidades, também tem um grupo de pessoas que está orando. Ali tem um grupo de cristãos que tem falado do amor de Deus. E pode ser que ali, naquele ambiente hostil, o seu filho se tenha um reencontro com o Senhor. Faça parte. Então nós não temos que nos amedrontar diante desses gigantes. Pelo contrário, nós temos que permanecer firmes, orando, crendo no Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. E nós temos que nos lembrar que mães que oram enfrentam 3 tentações. Nós enfrentamos 3 tentações. Do supercontrole, que é tentar segurar para sempre. Do desespero, soltar de qualquer maneira. E da culpa, achar que confiar é abandono. Não é abandono, gente. Confiar no Senhor não é abandonar. Porque, veja, não tem como a gente ficar controlando tudo, passo a passo. Mas quando eu solto da maneira certa, confiando no Senhor, descansando no Senhor, eu vou estar orando. E é óbvio, gente, o Senhor, ele fala conosco. Ele vai falar conosco quando algo estiver acontecendo. Então, nós aprendemos com Joquebede que a gente tem que proteger enquanto é tempo, nós temos que preparar com responsabilidade, soltar com fé e confiar que Deus governa o rio. É isso que nós temos que aprender. Joquebede, ela ensina para cada uma de nós, proteja enquanto é tempo. Prepare com responsabilidade, solte com fé e confie que Deus governa o rio. Eu tenho algumas perguntas para deixar para vocês para reflexão. Estou escondendo quando já deveria preparar para soltar? Estou tentando controlar o rio em vez de preparar o cesto? Meu medo tem sido maior que a minha fé? Que cesto eu preciso preparar nessa fase da vida do meu filho? Então, nós temos aqui pessoas já com os filhos adultos, tem os netinhos, tem pessoas com os filhos ali adultos também, mas tem ali uma criança para estar direcionando, temos adolescentes e muitas outras pessoas que vão assistir essa live. Então, que você possa refletir. Joquebede não teve garantia, ela teve fé. Ela não sabia que a filha do faraó estaria ali. Ela apenas confiou. Ela confiou num Deus que poderia fazer todas as coisas. E naquele momento, quando ela deixa a criança ali, a filha do faraó estava ali para tomar banho. Ela viu ali a criança. Mães que oram não têm controle do resultado. Nós temos posicionamento. Lembremos disso. Eu não controlo o resultado, mas eu tenho um posicionamento. Cada uma de nós tem um posicionamento. O rio pode parecer ameaçador. A faculdade, o lugar novo, as novas amizades, as saídas à noite pode parecer ameaçador, mas Deus ainda governa as águas. Ele governa as águas. Amadas, eu posso falar para vocês por experiência própria. Quantas águas o meu filho tem caminhado. Mas todos os dias eu falo, Senhor, o Senhor governa cada uma dessas águas. Que o Senhor possa ter experiências, que o Senhor possa mostrar, que o Senhor abra os olhos espirituais dele, os ouvidos espirituais, porque é o teu Espírito Santo que convence. Em cada etapa da vida dos nossos filhos, nós temos que fazer isso. Amém? Vamos orar. Vamos orar nesse dia. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai bendito, nós apresentamos aqui a tua palavra que foi compartilhada, falando a respeito de Joquebede, Pai. Uma mãe que confiou no Senhor, uma mulher de fé, uma mulher que recebeu orientações, Pai. Uma mulher que no meio de um tempo tão hostil,
um tempo de morte, ela soube esconder o filho, ela soube preparar depois o filho. Senhor, que nós possamos ter também esse discernimento espiritual e receber essa estratégia que vem da parte do Senhor para a vida dos nossos filhos, Pai. Que nós possamos esconder enquanto é tempo, mas que nós venhamos a soltar no tempo certo, ó Deus. Em nome de Jesus, aquieta os nossos corações, ó Pai. Nós que temos filhos adultos, adolescentes, muitas vezes nós estamos com o nosso coração agitado, sobrecarregado, ó Deus, mas o Senhor nos chama a descansar no Senhor. Ó Pai, nós queremos receber do Senhor as estratégias para cuidar dos nossos filhos, para preparar o caminho, Senhor. Sabemos que o resultado não depende de mim, depende da ação do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, visita cada uma das mães, cada uma das mulheres que vão ver essa live, Pai. Essas mulheres que estão aqui nessa live, Senhor, estão participando ao vivo, ó Deus. Em nome de Jesus, que a Tua palavra ecoe nos nossos corações, ó Deus. Que ela encontre terra fértil e que ela venha a produzir, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um, assim como diz a Tua palavra, Pai. Aquieta os nossos corações, ó Deus. Que nós possamos realmente ser como Joquebede, uma mãe que confiou. E que teve Moisés, um homem que é conhecido até hoje, Pai. Não só ele, mas todos os filhos. Todos os filhos cumpriram o propósito que o Senhor tinha para a vida deles, Pai. Grande foi a obra que o Senhor fez através deles. E também cremos que grande é a obra que o Senhor vai fazer através da vida dos nossos filhos. E em nome de Jesus nós oramos agradecidas. Amém. Amém, meninas. Deus abençoe, agradeço a participação de cada uma de vocês, Isildinha, Suelen, Vanessa, Animei, Fabi, que acabou de entrar aqui. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amo vocês.